Então, nós vamos conversar sobre esse assunto e quem recebemos aqui é o médico urologista, Dr. Francisco Guerra. Dr. Francisco, bom dia. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Honra recebê-lo aqui no nosso Instituto Um Pouco, para dar aí luz ao nosso telespectador ali sobre essa questão dos cálculos renais. Vamos conceituar isso aí. O que são os cálculos renais, doutor Francisco? Bom, os cálculos renais representam uma doença muito comum, muito prevalente na população e eles se caracterizam por uma concentração da urina e por meio dessa concentração a formação desses cálculos, vulgarmente chamado de pedra nos rins. E aí a gente pensar sobre essa concentração, quais são os tipos de hábito que normalmente podem ocasionar os cálculos renais? Na verdade, existem diversos estudos para nos ajudar a determinar quais são esses fatores. Mas existem alguns que estão muito bem estabelecidos. Tanto é que a gente considera a formação dos cálculos urinários como um problema sistêmico de todo o organismo. Então, o principal deles seria a baixa ingestão de líquidos. Nós sabemos que nós devemos urinar, em média, 1,5 litro, 2 litros de líquido por dia. Quando isso não acontece, essa urina vai ficar mais concentrada e certamente é um fator facilitador. Outros fatores se dizem respeito à alimentação. Então, uma alimentação rica em proteínas animais é um fator também deletério, facilitador da formação de cálculo urinário. Aí o senhor diz a questão do leite, a questão das carnes, né? Especialmente a carne animal e especialmente a carne vermelha. Além disso, sedentarismo, obesidade são fatores colaboradores. Aí eu vou perguntar então para o senhor, para a gente colocar na tela e separar aqui em alguns tópicos, é mais prevalente em homens ou mulheres? Quanto ao gênero, onde está aí essa prevalência? O cálculo urinário ele pode acontecer inicialmente em qualquer faixa etária, desde a primeira infância até a idade mais avançada, mas é mais prevalente no homem, numa proporção de 3:1 em relação às mulheres. E qual o fator causal para essa prevalência? Por que com o homem ele é mais acometido desse cálculo renal? Provavelmente está relacionado à atividade profissional. De um modo geral, o homem está exposto a situações ambientais de maior temperatura e, com isso, favorece mais perda de líquido, mais desidratação e aí é um fator facilitador. E talvez menos ingestão ali da água e tudo, então ocasionando. O fato que a mulher, talvez pelo ambiente, muitas ainda estão em casa, tem mais essa flexibilidade, uma disciplina, a ingesta de água também é mais tranquila, então... Certamente, esses fatores todos estão correlacionados. Muito bom. O próximo tópico para a gente falar aqui, para desmistificar aí essa questão dos cálculos renais para você, é este que está aí na sua tela, que eu peço ao doutor que nos fale, Francisco Guerra, que nos fale sobre os sinais e os sintomas. Bom, os sinais e os sintomas vão depender da localização onde esse cálculo está. Então, o cálculo, habitualmente, ele é formado no rim e quando ele está dentro do rim, na maioria das vezes, ele não causa nenhum sinal ou sintoma. Isso pode ser um grande problema que a gente pode falar daqui a pouquinho. Sim. Entretanto, quando esse cálculo se projeta para sair do rim, é que acontece a dor lombar. Então, a dor lombar... Até então, enquanto ele está dentro do rim, por hora, está tudo certo. Pode conviver com ele ali tranquilo, não tem dor, não tem nenhum incômodo. Mas quando ele se projeta para sair do rim, que vai para o ureter, que é um canal que liga o rim à bexiga, aí sim, desencadeia uma dor intensa, súbita, que nós chamamos de cólica renal. Essa dor é uma dor realmente extremamente importante. Quem já teve a oportunidade de vivenciar sabe o quanto ela é limitante. De um modo geral, medicação oral não faz o contorno desse controle de dor. É necessário medicação... Eu sei muito bem. Eu precisei de medicação venosa, né? Isso. E ainda assim, num determinado momento, quando decidiu ali
pelo procedimento cirúrgico, daqui a pouco nós vamos falar também, nem a morfina tinha resolvido. Exato. Isso acontece porque nessa passagem do cálculo, esse canalzinho que liga o rim à bexiga, que nós chamamos de ureter, é um canal bastante estreito. Então, isso impede a descida, a passagem da urina. E esse movimento de contração para expulsar essa pedra ou para fazer a propulsão da urina é que gera essa dor intensa. Como ela é muito intensa, é muito comum vir acompanhado de náuseas, de vômitos, e não uma posição que o paciente consiga ficar. Não existe uma posição que ele entenda como mais confortável o acontecimento ou melhora dessa dor. É interessante, né? Para quem vive, já viveu, que foi o meu caso, até do senhor também, né? Certamente. Né? Compartilhávamos ali antes, nos bastidores ali, é algo extremamente desconfortável, te tira do eixo. É verdade. Né? Eu brinco assim, você perde assim, o eixo, porque não tem, se você dobra, dói, se você estica, deita, senta, para. Então, é muito complicado. E a minha primeira crise, a primeira dor ali, essa primeira cólica, foi numa madrugada. Então, eu saindo, fui para o hospital assim, de madrugada. Foi muito incômodo. Agora, doutor, falamos aí desses sintomas, que pode até náuseas, vômitos e tudo. Então, para a gente mostrar para o pessoal aí, a localização do cálculo é quando sai do rim. Do rim. Isso. Quando ele está nesse trajeto, logo da saída do rim pelo ureter até chegada na bexiga. Esse canal do rim à bexiga tem, em média, 22 a 26 centímetros. E existem 3 locais mais comuns de parada desse cálculo. É logo na saída do rim, depois quando esse ureter passa sob uma estrutura que nós chamamos de vasos ilíacos, e a terceira é quando ele está chegando na bexiga, que na verdade é o ponto de maior estreitamento. E aí muitas vezes o paciente fala assim, olha, esse cálculo já chegou até pertinho da bexiga, agora ele vai sair. E muitas vezes não vai acontecer. Não sai, porque claro ali estreita mais, né? Sim, claro que nós temos referências de tamanho de cálculo e de localização para a gente definir qual o caminho que nós vamos tomar. Se vai ser uma conduta conservadora ou se um tratamento cirúrgico. E a gente pensar aí sobre esse trajeto, ali tudo pode acontecer. Ele pode se quebrar, se dissolver e resolver o seu problema. Só foi aquela primeira cólica e resolveu. Tem esse lado também que é benéfico, onde muita gente ali vai tomando água ali, provocando ali até a própria micção mesmo, pode ter esse benefício, né? Pode. Na verdade, nós temos alguns dados estatísticos. Por exemplo, os cálculos até 4 milímetros, 90% deles vão sair espontaneamente. 5 a 6 milímetros, 50 a 60% vão sair espontaneamente. Maior do que isso é menos provável, 10 a 20%. Observa que nenhuma dessas estatísticas contempla 100%. Então, nós podemos ter um paciente com cálculos muito diminutos, evoluindo com um quadro clínico grave. Os cálculos que vão sair espontaneamente, 90% das vezes, eles o fazem em até 3 a 4 semanas. Então, a intensidade da dor, a frequência da dor, atividades profissionais também vão nortear a indicação de algum tratamento e não a conduta expectante. Por exemplo, no meu caso, né, eu vou perguntar pela minha experiência, assim, teve uma vez que eu tive essa dor, apertou e fui ao médico, fiz os exames e viu-se que no lado que eu estava sentindo não tinha mais nenhum cálculo. Só que do outro lado, pelo ultrassom, pela ultrassonografia, foi verificado um desses cálculos. Então, o médico profissional, ele me disse, olha, isso aqui não dá para fazer, não tem algo que a gente possa fazer. Está pequeno para uma situação e não tá, você pode conviver isso aí para o resto da vida. Tem esse fator também, onde se descobriu acidentalmente o outro. Isso é importante e que depois veio me trazer problema. Isso é muito importante pelo seguinte, certamente se você teve uma cólica, fez um exame de imagem adequado e não foi visualizado o cálculo, pode ter acontecido de você ter eliminado esse cálculo
sem ter percebido, porque era um cálculo muito pequeno. Entretanto, esse seu comentário ele é muito válido. À medida que você faz um exame de imagem e observa um cálculo do outro lado, claro que esse cálculo do outro lado não tem nenhuma relação com aquela dor que você me comentou. Entretanto, te serve de referência para um controle periódico. Sim. A cada 6 meses, no máximo 1 ano, acompanhar a evolução. Se esse cálculo vai aumentar, se ele vai mudar de posição, se ele passa a ter indicação de tratamento, mesmo estando sem sintomas. Como eu disse, a situação profissional, muitas vezes, é uma situação que nos norteia a indicar o tratamento de um cálculo sem absolutamente nenhum sintoma. Por exemplo, pessoas que trabalham viajando, pilotos de avião, é impossível conviver com uma situação de uma dor intensa, às vezes, numa situação que você não tem recurso. Da execução ali da sua tarefa. Mas o senhor falou lá atrás sobre a questão do cálculo e as complicações que ele pode ter. Então, fala para a gente aí sobre essas complicações relacionadas. Bom, uma complicação extremamente importante são as infecções. A gente sabe que um cálculo, ele pode gerar uma dilatação do rim, que nós chamamos de hidronefrose, que seria uma urina parada acima dessa localização do cálculo. Essa urina parada, ela é fonte de infecção. E a gente sabe que as infecções do trato urinário, elas podem se manifestar de uma maneira muito grave, e quando essa bactéria cai na circulação, nós chamamos de bacteremia, e gerando uma infecção sistêmica, que é a septicemia, isso pode gerar a morte em 12 horas. Olha. Então, infecção urinária e cálculo é uma combinação bastante nociva para o corpo humano. É uma combinação explosiva, né? Exatamente. Agora, então, doutor, falando dessa complicação, deixa o seu recadinho para o pessoal de casa sobre a prevenção. O que é importante em cálculo urinário é você hidratar bem, tomar bastante líquido, conseguir urinar em torno de 1,5 litro, 2 litros de líquido por dia. Nós devemos ingerir pelo menos 2 litros, 2,5 litros de líquido por dia. Pelo menos a metade desse volume deve ser de água. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, evitar o sedentarismo e, obviamente, tratar a obesidade. Então, só para ilustrar para o nosso pessoal de casa, nós temos aí uma projeção sobre a cirurgia do próprio cálculo urinário. Comenta aí para a gente essas imagens do doutor Francisco. Bom, isso aí é um cálculo que estava localizado dentro do rim. Nós temos um aparelho que, por meio deste aparelho, nós conseguimos subir pelo canal da uretra, da bexiga, ureter, chegar até o rim e, por meio daquela fibra de laser, nós vamos pulverizando o cálculo. É uma cirurgia que nós chamamos de minimamente invasiva. Eu costumo dizer o seguinte, ela é muito mais complexa para o cirurgião, que exige um treinamento, uma expertise, destreza, exatamente. Né? Mas, em termos de resultado para o paciente, de recuperação às atividades, ela é absolutamente excepcional. E a gente falando aí também, há um outro... Esse procedimento, existem vários tipos de acordo com o paciente também. Por exemplo, no meu caso, eu tive que fazer aquela cirurgia com a colocação do duplo J. Sim. Até pelo formato, tem toda uma característica. Isso. Também é conforme a indicação e a situação de cada um, né, doutor? Na grande maioria das vezes, nós vamos colocar esse catéter duplo J. Eu costumo dizer que quem inventou o catéter duplo J tinha que ter ganhado o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele salva o rim. Pacientes com infecção no rim, você coloca um catéter duplo J, isso nos ajuda a tratar a infecção. Pacientes que submetem a esse tipo de tratamento, como você submeteu, nós colocamos um catéter duplo J porque a descida desses fragmentos desencadeia dores terríveis. Então, ele tem a chance de minimizar esse nível, esse padrão de desconforto. E nós deixamos esse catéter por um período. Esse período vai variar conforme a extensão que foi o tratamento. Qual que é o objetivo de ficar um período? Permitir com maior facilidade a eliminação desses cálculos, diminuir o inchado nesse canal do ureter, porque quando se retira o duplo J, se ainda houver algum coágulo de sangue ou mesmo um inchado,
o paciente pode ter uma dor igual ou mais intensa que era do cálculo. Esse cara sou eu. Eu posso testemunhar para vocês que essa dor, eu preferia ter a dor, se fosse para escolher, a dor da cólica a essa dor desse espasmo aí quando é retirado. É que dá e passa, a gente sabe, é porque resolveu o problema. Exato. Mas passei aperto. A dor, o desconforto com o catéter duplo J, ele é bastante individual, depende, obviamente, da extensão que foi o tratamento, mas existe uma fala que eu costumo dizer que é muito confortadora, que é a seguinte: você tinha um problema, você não tem mais o problema, você não tem mais o cálculo, você não tem um rim com urina parada dentro do seu rim, que possibilitaria uma infecção grave, agora a paciência da recuperação.